Amados, graça e paz. Para você que está em casa também. É para mim uma honra muito grande, um privilégio muito grande poder estar aqui hoje, nesse dia, falando desse assunto e muito mais, compartilhando da palavra gloriosa do Senhor. E antes de começar, eu quero orar e pedir também aos irmãos e a todos que estão em casa que mais uma vez possamos orar, pedindo ao Senhor toda a sabedoria, toda a compreensão, que os olhos dos nossos corações sejam iluminados nessa noite, para que a gente possa receber com toda a mansidão, com toda a sabedoria, a palavra que o Senhor tem para nós nessa noite. Senhor, eu te louvo, Pai, por todas as coisas. E te agradeço, Senhor, pela tua palavra, pelo poder que existe na tua palavra. Sabemos que ela jamais voltará vazia. E nessa noite, Senhor, me coloco como instrumento do teu Santo Espírito, para que cada um que nos ouve, aqui ou em casa, possa receber a porção que o Senhor preparou nesta noite para cada um de nós. Eu oro, Senhor, agradecido, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, como a irmã já falou, somos dois psicólogos. Eu e a minha esposa, que está ali. E temos aprendido com a palavra do Senhor um pouco mais sobre família. E entendemos que esse tem sido o nosso chamado. Por isso, a grande alegria no nosso coração de poder falar desse assunto, de poder trazer para os irmãos um pouco dessa experiência, um pouco desse conhecimento. Hoje, eu até defini com um tema a nossa conversa de hoje, né? Eu chamei Relações em Equilíbrio, Segurança no Caminhar. Relações em Equilíbrio. Acredito que talvez seja uma das coisas mais desejadas, que é equilíbrio. Equilíbrio nas contas, equilíbrio nas relações, equilíbrio na palavra, no proceder. Talvez seja uma coisa muito desejada, e principalmente nesse tempo de hoje. Falo nesse tempo de hoje considerando essas últimas coisas que nós temos vivido, e que tem sido causa muito importante para tirar o equilíbrio, para desequilibrar, principalmente as relações dentro das nossas casas, dentro das famílias. Falar sobre esse assunto, e eu digo para vocês, gostaria até muito de ter uma receita pronta para cada um de vocês. Mas já vou adiantando que a gente não tem receita. Muito embora temos princípios. E por que eu falo de receita? De prescrever alguma coisa? Não, irmãos. O Espírito Santo é que vai nos convencer. O Espírito Santo é que vai nos orientar. E cada um vai entender. E aí vem, talvez, a coisa mais importante dessa nossa conversa, que é como vamos colocar em prática tudo isso. Porque a ideia é que sejamos praticantes das orientações que o Senhor tem nos dado, e não somente ouvintes. Muito bem. Eu queria começar falando com vocês sobre esse assunto, do começo de tudo. O começo de tudo, se a gente for lá em Gênesis 2:18, e aí pedir aos irmãos que possam acompanhar também, Gênesis 2:18. Esse é um versículo muito conhecido, muito conhecido. Diz mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Pois é, irmãos. Se o próprio Deus diz que não é bom, é porque não é bom. E não é bom o quê? Ficar sozinho. E aí o que Deus faz?
faz alguém para ajudar. Nem sempre, e aí a gente já vai começar a falar um pouco dessas relações em equilíbrio, ou equilíbrio das nossas relações. Nem sempre a gente olha para o cônjuge, para a esposa ou para o marido, entendendo essa relação. Entendendo, primeiro, que Deus disse que não é bom que fique só, e segundo, que Deus disse, vou fazer uma ajudadora. E se a gente for olhar um pouquinho mais, lá em Eclesiastes 4:19 a 12, nós vamos ver qual é a vantagem. Por que ser dois? Deus já disse que não era bom, mas por que ser dois? Vamos lá? Eclesiastes 4, 9 a 12. Diz a palavra de Deus: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Sendo dois, o resultado do trabalho de dois será sempre maior do que o resultado do trabalho de um só. Seguindo, versículo 10. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Se cair, e se formos dois, o outro vai me levantar. Não somente paga sobre o meu trabalho, mas eu terei alguém para me levantar se eu cair. Versículo 11. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas se só um, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhes resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Aqui tem uma coisa interessante. A gente está falando de dois, e a Bíblia fala do cordão de 3 dobras, não de 2 dobras. Tem mais alguém aqui. Essa é mais uma das vantagens que a Bíblia traz para a gente. Quando nós somos dois, vai ser sempre mais fácil ter esse terceiro, que a gente sabe quem é que a Bíblia está falando aqui. É a presença do Senhor no nosso casamento, na nossa relação. Seremos mais fortes, estaremos aquecidos, teremos paga melhor do nosso trabalho, e ainda, se alguém vier contra nós, vai ser mais fácil a gente resistir, porque um ajudará o outro. Essas são, de fato, algumas das grandes vantagens de sermos dois. Mas, amados, agora reside uma questão importante com relação a sermos dois, que, de certa forma, a gente poderia até pensar e perguntar: qual dificuldade ou quais dificuldades nós teremos a partir do momento que somos dois? Em função do que aconteceu com o homem, nós vamos experimentar, vamos viver algumas dificuldades. Primeira delas, somos pessoas diferentes. E quando a gente pensa em dois, e é muito comum, principalmente o jovem, quando está pensando e querendo encontrar alguém para fazer um par, a gente tem uma, que eu chamo de doce ilusão, encontrar alguém que seja igual a mim. Impossível. Somos pessoas diferentes. E o que acontece? Por sermos diferentes, nós pensamos de forma diferente e também agimos de forma diferente. Como conciliar essa questão? Deus disse que somos dois. Muito obrigado, irmão, pela orientação. Se possível, já que somos dois,
e temos todas essas questões que precisamos considerar, como somos diferentes, pensamos de forma diferente, também agimos de forma diferente. Esse é um ponto, irmãos, que a gente não tem como mudar. Vai ser desse jeito. Muitas vezes as pessoas levam muito tempo e gastam muito esforço tentando mudar o outro, ou achando que se ela mudar, aí eu mudo também. Vai ser fácil para mim mudar, mas se ela mudar primeiro. Talvez esse seja o nosso grande impasse. Talvez seja por conta dessas coisas que a gente tem uma dificuldade tão grande de estabelecer esse tão sonhado, tão desejado equilíbrio nas nossas relações. Equilíbrio dá uma ideia de movimento. Equilíbrio não é uma coisa fixa, não é uma coisa parada, né? E a gente vai precisar, naturalmente, da ajuda de alguém para aprender a estabelecer esse equilíbrio e entender esses benefícios de poder viver dois, não somente um. Uma das ajudas importantes está em Gálatas 5:1. Vou pedir aos irmãos que me acompanhem lá, Gálatas 5:1. Diz a palavra de Deus: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Irmão, não entendi nada que você quis dizer. Vamos entender. A palavra de Deus diz qual foi a razão de Jesus ter oferecido o seu sacrifício lá na cruz. E ele diz que aquele sacrifício foi para a liberdade que Cristo vos libertou. E aí tem uma palavra que eles permanecei firmes. Permanecer firme não significa que eu não estava. Significa que aquilo que ele fez me dá a condição de me manter firme. Firme no quê? Firme em propósitos. Firme em fundamentos. E ele diz: e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Então aqui a gente tem a liberdade que Cristo trouxe, a firmeza que isso pode trazer para a gente e uma atitude que a gente precisa adotar. Jugo de escravidão. Aqui eu quero fazer um parênteses, que tem uma figura que a gente sempre, quando vai falar sobre família, sobre casais, eu costumo falar, que é sobre o carro de boi. Todo mundo aqui conhece um carro de boi? Acredito que vocês de casa também conheçam um carro de boi. No carro de boi tem uma peça muito importante que chama jugo, ou é comum aqui no Nordeste também ser conhecido por canga, que é aquele pedaço de madeira que fica do pescoço de um boi até o pescoço do outro. Aquele pedaço de madeira é chamado de jugo ou de canga. E a gente conhece essa palavra trazida até pelo próprio Jesus, quando ele diz: tomai sobre vós o meu jugo. Ou seja, se coloca do meu lado, e ele inclusive diz: aprendei de mim, vem para perto de mim, e fica debaixo desse jugo, desse mesmo pedaço de madeira. Por quê? Porque isso vai ter uma consequência. No casamento, amados, eu digo que é mais ou menos conviver como um carro de boi. Ninguém jamais colocará dois bois que não sabem puxar um carro para fazer esse trabalho. Por quê? Porque eles não conseguirão fazer isso. Outra coisa, se um boi for muito alto e um outro muito baixo, o jugo ou a canga vai machucar o pescoço dos dois. Se um boi anda muito rápido, outro anda muito devagar,
o jugo também vai machucar os dois. Então, geralmente, quando os bois sabem, aprendem, se tira um e deixa com um que sabe. Por isso que Jesus disse: aprendei de mim, porque ele é o boi que sabe. Ele é que nos ensina a andar, a crescer e a andar no ritmo que a gente precisa para estabelecer equilíbrio nas nossas relações. No casamento, eu digo que tem uma questão que é a seguinte: ora, o boi que sabe é a minha esposa, ora, o boi que sabe sou eu. Ora, eu ensino para ela alguma coisa, ora, ela me ensina alguma coisa. E talvez eu esteja começando a complicar a vida de alguns casais agora, né? Durante muito tempo eu achei, até por ser a cabeça, não, eu sou o cabeça da minha casa. Era eu que sabia. E que a minha esposa somente tinha que obedecer à minha orientação. E foi muito interessante como eu digo que tantas coisas muito, muito especiais e muito importantes para a minha vida, a minha esposa que me ensinou e que me ensina até hoje. Foi quando eu comecei a compreender que Deus fez para mim a melhor ajudadora que eu poderia ter na face da terra. E eu digo para ela, e eu costumo falar sempre, que todas as vezes que eu fiz alguma coisa e que não combinei com a minha esposa, ou que não ouvi a orientação dela, eu me dei mal. Não tive sucesso. E eu fui entendendo, ela é a pessoa que Deus levantou para me ajudar. Por que eu não vou dar atenção à pessoa que Deus me deu para me ajudar? Então, amados, aqui a Bíblia fala da questão do jugo, da gente se colocar de novo numa condição diferente da que nós fomos chamados, da condição que nós temos. Então, quando a gente está falando de equilíbrio, e como eu disse para vocês, eu preciso de uma ajuda. Deus dá esses argumentos para a gente. Deus nos ajuda a compreender o que a gente pode fazer para obter esse equilíbrio. Uma das coisas, como eu falei para vocês, é entender essa condição que nós temos, de livres, de firmes nos princípios, e que a gente não precisa se colocar mais em situação de escravidão, de nada nem de ninguém. Uma outra questão importante, que também é um dom de Deus para que a gente consiga estabelecer essa relação de equilíbrio nas nossas relações, está lá em 1 Coríntios 13, 7. 1 Coríntios 13, 7. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Primeiro Coríntios 13, 7. Aqui. Está falando do amor. Ele diz que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Aí do 8º diz: o amor jamais acaba. A gente está falando do amor como um instrumento, como uma ferramenta fundamental para que o equilíbrio numa relação possa existir. Se, qualquer que seja o relacionamento, o amor deixar de existir, jamais a gente vai conseguir equilibrar essa relação. E uma coisa, irmãos, o amor, a Bíblia diz que a gente cresce no amor. Nós recebemos uma porção, mas a gente cresce, que há a possibilidade de amar mais. Um dia, eu disse para a esposa: eu estou muito feliz com esse ano. Ela disse: por quê? Eu disse: porque é um ano bissexto. Ela disse: um ano bissexto? Por que você está feliz nesse ano, mais feliz nesse ano bissexto? Eu disse: eu vou ter um dia a mais para amar você. Quanto mais isso se tornar prática
no casamento, na família, mais equilíbrio a gente vai conseguir encontrar nas nossas relações. Amados, a gente precisa, como eu disse para vocês, viver em dois é um desafio, por conta, né, das nossas diferenças, por conta dessas questões todas que a gente até já citou. Mas quando a gente compreende o que como Deus nos habilitou para fazer isso, aí vai entrar uma questão que eu costumo dizer sempre, que é a seguinte: alguém aqui lembra como foi quando foi andar de bicicleta? Aprender a andar de bicicleta? E é comum a gente achar que foi o quê? Naquele primeiro dia? Qual é a palavra que geralmente, sobe na bicicleta e tenta, alguém diz para a gente vai tentar fazer, não consegue, e a gente acha o quê? Difícil, não é? Difícil, muito difícil. E daqui a pouco, como o meu filho, ele tentando aprender a andar de bicicleta, sabe quando escorrega o pedal que ele volta? E ele volta bem na altura da canela? Pois é. E ele jogou a bicicleta e disse: nem daqui a 1000 anos eu vou conseguir aprender de bicicleta. E jogou a bicicleta chorando e o sangue correndo na canela, né? Foi exatamente nesse mesmo dia que ele aprendeu. Hoje eu tenho certeza que se eu perguntar para ele o que é que ele acha de andar de bicicleta, ele não vai responder mais difícil, por uma razão: ele aprendeu. Então, amados, muitas vezes a gente traz para a gente esse obstáculo de considerar e de classificar as coisas como difíceis. Aí eu costumo dizer: não tem nada difícil. Existem algumas coisas, talvez muitas, que a gente ainda não aprendeu a fazer. Mas a partir do momento que a gente aprender a fazer, a gente não vai mais chamá-las de difíceis. Esse talvez seja um primeiro obstáculo. Esse marido é difícil demais. Conviver com essa mulher? É porque você não conhece. Na hora que a gente traz isso para a nossa realidade, o amor a gente já deixou de lado. A gente já esqueceu de olhar aquela pessoa como a ajudadora, ou a esposa também deixou de olhar o marido como aquele que Deus deu para amá-la, né? Então, tentar equilibrar uma relação, irmãos, na verdade, amar. Amar de maneira incondicional. A Bíblia diz que por causa do amor, nós seremos reconhecidos por causa do amor. Que o amor pode crescer nos nossos corações, nas nossas relações. Então, pensar em equilibrar alguma coisa é entender, primeiro, o outro é diferente de mim. Não vai ter como ele pensar como eu penso, nem fazer as coisas como eu faço. Um belo dia, eu fui ajudar a esposa lavando uma louça, e estou lavando a louça e eu escuto algo do tipo: se eu estivesse lavando essa louça, eu já teria terminado. Aí eu paro, respiro, me viro e digo para ela: amada, eu estou lhe ajudando. E aí ela vem, me dá um beijinho e diz: não, eu estou brincando com você. De fato, muitas coisas a gente não vai fazer como o outro gostaria que a gente fizesse. Nem eu vou fazer como a minha esposa faria, nem ela faria algumas coisas como eu faria. Quando a gente vai entendendo coisas e atitudes do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, a gente vai dando a gente mesmo a oportunidade de estabelecer um equilíbrio melhor na nossa relação.
Estabelecer um equilíbrio na relação é mais ou menos como quem prepara um molho para fazer uma macarronada. Acredito que não somente o pessoal de casa, mas vocês aqui também sabem fazer bons molhos. O que acontece? Como é que eu faço para classificar ou para dizer que um molho é muito bom? Quando é que um molho está bom? Alguém arrisca? Eu vou provar, eu vou experimentar e... Como foi? Se está bom ou se não está. Eu provo para saber se ele está bom. E quando é que ele está bom? A gente sabe. E certamente é quando a gente não destaca nenhum dos temperos. Porque se eu sentir muito o sabor do sal, ele não está bom. Se eu sentir muito o sabor da pimenta, ele não está bom. É o equilíbrio. Equilibrar uma relação é como fazer um molho. Tem hora que eu vou precisar provar, vou experimentar. E na hora que a gente experimenta, pode ser até que não esteja bom. Mas não significa que essa relação não vai frutificar. Prova. O que precisa ajustar? É nessa hora, irmão, que a gente precisa, como diz a palavra, não vos torneis somente ouvintes, mas praticantes da palavra. Amar o outro é muitas vezes entender que alguma coisa não foi legal, não está bom, mas nem por isso eu preciso abrir mão do meu casamento, da minha família, da minha vida. Assim faz as pessoas que não têm amor. Assim fazem as pessoas do mundo. Assim fazem as pessoas que querem resolver as coisas acreditando que seja da forma mais fácil. A Bíblia diz que nós não somos daqueles que desistem, mas daqueles que avançam. E avançam como? Crescendo nesse amor. Entendendo que o nosso relacionamento pode e vai ficar cada vez melhor a partir do momento que a gente se dedicar a amar mais. Não tem outra receita. Não tem outra receita. E isso é uma coisa que a gente não faz só no domingo. Isso é uma coisa que a gente faz na hora que a gente acorda, a hora que a gente vai dormir. E eu digo para os irmãos, é preciso que algumas coisas, alguns comportamentos, algumas atitudes, elas sejam praticadas. Ah, mas no dia do aniversário da minha esposa eu faço isso. Irmão, se faz aniversário uma vez só por ano. É muito comum, em função da nossa sociedade, a gente definir o que é de homem e o que é de mulher com relação a tarefas. E eu digo que essas questões de equilíbrio passam muito pela atitude, pelas nossas atitudes dentro das nossas casas. Muitas vezes, e eu digo que é até comum, chega o casal em casa, e agora a gente até nem está saindo muito, mas quando chega em casa, a esposa vai organizar tudo. E o marido geralmente senta. Então, às vezes a gente acha que não está sobrecarregando o outro. Equilíbrio na relação é ter o tempo inteiro cuidado de não sobrecarregar o outro. De manter esse jugo bem equilibrado, bem plano, para que não cause sofrimento em nenhum dos dois. Amar é, sem sombra de dúvida, a única receita, a única palavra que eu poderia trazer para vocês nessa noite com relação a como manter as nossas relações mais equilibradas. E fazer isso muitas vezes, será muitas vezes, abrir mão da nossa razão. Eu até um tempo, e já faz bastante tempo, e eu dou graças a Deus por isso, eu acreditava que, e cheguei a dizer isso até com certo orgulho, um boi para não entrar numa briga, uma boiada para não sair dela. Porque se eu tiver com a razão,
E a minha esposa chegou, com toda a sabedoria, com toda a mansidão, dizendo: olha, acho que é melhor ser feliz do que ter razão. Isso foi me transformando, isso foi mudando a minha forma de pensar. A ideia de ter razão, mas eu estou certo. Ela que está errada, ela que vem aqui me pedir perdão. Essa ideia de certo e de errado atrapalha, dificulta, gera demora no estabelecimento desse equilíbrio. A partir do momento que a gente decidir, e aí tem um detalhe importante com relação a amar. Muitas vezes, e é comum as pessoas acreditarem no amor como um sentimento, como uma emoção. Amor não é sentimento, amor não é emoção. A palavra de Deus diz para a gente que amor é dádiva, amor é presente. Amor é uma coisa que nós recebemos, e se eu recebi, eu posso dar. Quem não recebeu, não tem como dar. Então, se o amor é uma dádiva, é um presente, é algo que eu recebi, dar o meu amor para minha esposa independe dela. É uma decisão somente minha, unilateral. Decidir amar minha esposa, escolher amar minha esposa, é uma coisa que eu faço independentemente de como ela acorde de manhã, independentemente do que ela faça comigo. Na hora que a gente entende o amor como uma troca, como uma moeda, se você me ama, eu vou amar você também. Se você faz alguma coisa para mim, eu também vou fazer para você. Aí eu digo, irmãos, a gente está numa situação muito difícil, porque a gente não vai conseguir esse tão sonhado equilíbrio. Amar é uma decisão, uma escolha individual, uma escolha pessoal. E muitas vezes, essa escolha vai levar a gente a aprender e a fazer muitas coisas que antes a gente não gostava, que antes a gente não dava conta de fazer. Mas porque a gente ama, a gente vai começar a aprender e vai fazer. E não vai fazer porque é peso, vai fazer porque ama, vai fazer porque escolheu amar. E essa é uma decisão que a gente pode tomar todos os dias. Acordou de manhã, na hora de escovar os dentes, olha no espelho e diz para que você possa ouvir: hoje eu escolho amar minha esposa, hoje eu escolho amar minha família, hoje eu estou decidindo, hoje, nesse dia de hoje. E certamente isso vai fazer com que a gente consiga realizar as coisas práticas do cotidiano, porque quando Deus fez o homem e deu para o homem a sua esposa, não foi para que vivessem feito gato e cachorro, como algumas pessoas costumam falar, mas foi para que a gente compreendesse qual é esse grande mistério de dois se tornarem um, e falar de como é o relacionamento, como será o nosso relacionamento um dia com o Senhor. Então, primeira coisa, a gente precisa desejar manter esse equilíbrio. É uma coisa que eu preciso dizer para Deus: Senhor, me ajuda a fazer isso. Senhor, é isso que eu quero. Um casal equilibrado, uma relação equilibrada, um molho agradável, ele tempera bem qualquer massa. Então, uma família que busca esse equilíbrio no amor, esse equilíbrio no Senhor, vai ter uma casa equilibrada, certamente filhos equilibrados, uma igreja equilibrada, uma nação, uma cidade equilibrada, uma nação equilibrada. Tudo vai começar em casa, tudo vai começar no casal. Fico muito feliz quando a gente é convidado para falar um pouco sobre isso, e numa igreja a gente vê que as pessoas estão preocupadas com esse assunto, estão falando desse tema. A gente começa corrigindo, consertando, acertando, desenvolvendo, aprendendo dentro de casa. Eu digo que a nossa casa é o melhor espaço para que a gente seja cristão.
é dentro da nossa casa. Em outros lugares, acaba muitas vezes até sendo muito fácil, como no domingo à noite, né, na igreja. Mas a nossa casa nem sempre é tão simples. Mas é possível. É possível porque Deus, Ele nos capacita, dando para a gente a condição de que o amor pode crescer cada vez mais. Então, quando a gente compreende a misericórdia de Deus, cada manhã se renovando, a gente também entende que a cada dia, o meu relacionamento, o meu casamento, pode ser também dessa forma. Melhor do que foi ontem, melhor do que foi ontem. Uma coisa também que a gente precisa somente ter um cuidado, e que isso às vezes atrapalha, que é eu olhar para o casamento de alguém e achar que o meu precisa ser daquele jeito. Dificilmente a gente vai conseguir fazer isso, porque cada família vai ser única, cada molho terá o seu sabor. Então, aprendam um com o outro. Como eu disse, os dois bois, na medida que crescem juntos, encontram o mesmo passo, a mesma velocidade juntos. O que tiver no carro para ser conduzido, vai bem, vai ser tranquilo, porque não vai ser peso para ninguém. E dessa forma, verão o amor que existe entre nós, e por causa disso, darão glórias a Deus. Essa é a razão, irmãos, de buscar equilíbrio nas nossas relações. Somos diferentes, não somos como o mundo é. Nós temos o que o mundo não tem. E nós estamos, como a gente cantou aqui, nós estamos nos preparando para ouvir, né? Quando o irmão cantava, a esposa perguntava: e aí, está pensando como vai ser na hora que o Senhor chamar o seu nome? Aí eu disse: na hora que ele disser Helder, eu estou aqui. Ela disse: talvez ele chame somente de filho amado. O filho ouve e sabe, conhece a voz do seu pai e da sua mãe. Estamos aqui nessa terra para dar esse testemunho. E esse testemunho passa necessariamente por sermos reconhecidos pelo amor que temos uns pelos outros. E é esse amor que vai dar para a gente condição de estabelecer uma relação equilibrada nos nossos casamentos. Enfim, nesse momento em que todo mundo anda desesperado, né? Então, depressão, ansiedade e tantas outras coisas, a gente tem visto um índice altíssimo de separação. Agora, durante esse período de pandemia, a gente tem visto agressão, né? Contra agressão doméstica, né? E mulheres sendo agredidas e filhos sendo agredidos e tantas coisas terríveis. Mas, irmão, o nosso foco não é esse. É saber que não somos desse mundo. É saber que o amor de Deus, que fomos resgatados exatamente dessas coisas todas, para dar testemunho para esse mundo que precisa ver e enxergar em nós essas questões que a gente discutiu aqui. Lá em 1 João 4,7, só esse versículo. 1 João 4,7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Se tivesse que deixar para os irmãos um conselho, para que as nossas relações voltem ao equilíbrio, é somente esse. Eu lembrei agora de uma situação que aconteceu. Eu dei aula por muito tempo, e numa das situações que eu vivi, eu digo até que foi uma das mais difíceis. Eu, na época, era coordenador do curso, e fui naquela sala de aula para dar uma bronca naqueles alunos, porque eles estavam querendo fazer um motim, que um determinado professor, que quando entrava em sala de aula, os alunos saíam e não queriam assistir a aula daquele professor. Eu estava assumindo a coordenação, eu tinha assumido a coordenação há uma semana,
E fui lá conversar com eles e dizer para eles, olha, se vocês não entrarem na sala de aula, o professor vai lançar a matéria e vai fazer a prova, e o problema vai ser de vocês. Claro que ficaram com raiva de mim. Na semana seguinte, um outro professor precisou se afastar, e eu precisei entrar naquela sala de aula para dar aula para aqueles alunos. E o que eles fizeram comigo? Eles passaram um mês, ninguém falava uma palavra. Eu entrava, dava boa noite e ninguém respondia. Alguém pode ler para mim isso aqui? Ninguém respondia. E um dia eu cheguei em casa e disse para a esposa, estou aguentando mais não. Não sei o que fazer com aqueles alunos. E ela disse, pense um pouco mais, o que você acha que você poderia fazer com seus alunos? Eu disse, eu acho que agora a única coisa que eu poderia fazer com aqueles alunos era amá-los mais. E a minha esposa disse, então faça isso. Naquele dia, quando eu entrei naquela sala para dar aula, dei boa noite. Uma pessoa me respondeu, boa noite. E o semestre terminou com eles praticamente me amando. Puxa, professor, e tal, aquela coisa toda. Mas foi quando eu entendi justamente isso. Essa disposição de amar mais. Como isso é capaz de trazer transformação e milagre nas nossas relações. Não somente em casa, mas no trabalho, em qualquer que seja a relação. Se você decidir no seu coração que pode amar mais aquela pessoa do jeito que ela é, sem querer mudá-la em nada, você vai ver muita coisa acontecendo. Primeiro na sua vida, depois na vida dela, depois na relação de vocês. Amém? Espero que tenham sido edificados, né? E que o Senhor nos abençoe e fortaleça em nós a sua palavra.